No Saber Direito desta semana, você vai assistir a um curso sobre direito digital. Com o tema Direito e Inteligência Artificial, as 5 aulas vão abordar a inteligência artificial no direito brasileiro. As aulas são com a professora Fernanda Lage. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Saber Direito. Hoje é o nosso 4º encontro de Direito Digital, nossa matéria de Direito e Inteligência Artificial. Eu me chamo Fernanda Lage, estarei com vocês agora para conversar um pouquinho sobre inteligência artificial, direito e o seu uso nos tribunais. A gente conversou, só fazendo aqui uma recapitulação básica para que a gente possa continuar. No nosso primeiro encontro, falamos sobre conceitos como inteligência artificial, algoritmos, aprendizado de máquina, aprendizado profundo de máquina. Eu queria que vocês lembrassem que os algoritmos são sequências de regras para que você tenha uma entrada definida e uma saída definida. E aí, ele, ao funcionar, ao processar, ele te dá uma resposta, que é a resposta esperada. Então, nós comentamos sobre as sentenças criminais e cíveis, Um algoritmo que ele recebe sentenças criminais e sentenças cíveis, e aí ele responde com a classificação entre cível e criminal. Em seguida, falamos um pouquinho sobre os métodos de aprendizado. Esses métodos de aprendizado, eles envolvem aprendizado por reforço, aprendizado a partir de padrões históricos. Então, são fornecidos dados passados para esse algoritmo, ele vai fazer uma análise e identificar ali as classes, os padrões entre as classes e proferir uma resposta. Então, quais são os padrões que existem entre uma sentença cível e uma sentença penal? Identificados esses padrões, ele consegue fazer essa categorização. Mas existe uma forma de aprendizado mais avançada, que é o aprendizado profundo de máquina. Esse também é conhecido como Deep Learning. O Deep Learning, você não tem nenhuma interferência humana. São colocados os dados, ali você faz a alimentação dos dados no algoritmo e ele sozinho, por meio de camadas neurais, comentamos que esses dados eles vão passando de camada por camada, até que ao final você tenha a resposta correta. No nosso caso aqui, cível ou penal. Essas camadas, elas são como se fossem neurônios artificiais, não é? E aí, a cada camada, a inteligência vai separando ali por bordas, por padrões, por imagens, até chegar na resposta adequada. Vocês podem perceber que no aprendizado de máquina existe uma interferência humana ali, uma manipulação humana, enquanto no aprendizado profundo não há essa manipulação. Por que eu estou frisando isso? Porque a gente vai falar um pouquinho sobre ética, regulação e outros temas agora, e a gente precisa levar em conta que quando eu tenho uma manipulação humana, a chance de redução dos erros, ela é um pouco maior do que quando essa não existe. Mas há também um ponto interessante, que é a própria questão dos vieses e do desvio. Porque no aprendizado profundo, como não há esse controle mínimo do ser humano, você não sabe como a tecnologia chegou naquela resposta. Você sabe o que entrou, você sabe o que saiu, mas você não tem ideia de como ela chegou na resposta que ela chegou, que pode ser correta ou pode não ser correta. Agora, quais são as etapas de desenvolvimento dessas tecnologias? Quais são os seus usos específicos nos tribunais? Quais são os impactos que elas produzem? Eu vou conversar agora com vocês. Eu vou começar conversando com vocês sobre um caso e aí, a partir dele, vamos desenrolando a nossa disciplina. Eu começo com a pergunta: quanto custa um divórcio? Quanto custa um divórcio no Brasil? Quanto custa um divórcio nos Estados Unidos? Vejam os impactos que a tecnologia tem na introdução, por exemplo, em um processo de divórcio ou um processo de família. Nos Estados Unidos, o custo médio de um divórcio é cerca de $15 mil por pessoa. E esse valor, ele vai variar de acordo com o tempo do processo. Lá, conforme consta na literatura, um processo de divórcio leva de 4 a 7 meses, mas dependendo das questões envolvidas, ele pode ultrapassar 1 ano. Isso significa que quanto mais tempo esse processo tramitar, mais caro esse processo será.
E aqui, esse valor de 15 mil dólares, eles contam já incluídos custas, né? Emolumentos, eventuais perícias, honorários advocatícios. Não é um valor barato. Agora, imaginem vocês se a gente consegue introduzir uma tecnologia que vá reduzir o tempo desse processo. A redução do tempo do processo, nesse caso específico, né, dos Estados Unidos, não implicaria redução também do custo? E a redução do custo desse processo não acarretaria maior acesso ao poder jurisdicional? Vale, né, a gente lembrar que já existem sistemas em funcionamento nos Estados Unidos que fazem a avaliação automática do valor da propriedade e o cálculo do que vai ser dividido entre cada um dos cônjuges ou companheiros, de acordo com o tempo da união, o valor de cada propriedade e o tipo de regime de casamento. Isso ainda não chegou no Brasil. Agora, conversamos também nos outros encontros, né, que essa tecnologia, ela funciona muito bem para questões matemáticas, questões exatas, nada envolvendo ponderação de valores, sentimentos e emoções. Então, eu estou falando aqui no caso de divórcio, mas a gente precisa fazer um parênteses para lembrar. Um divórcio consensual, um divórcio sem pessoas incapazes, né? Sem crianças ou outros incapazes e sem litígios complexos. Aí sim a tecnologia ela pode ser uma boa aliada. E por que não a gente pensar na utilização dessa tecnologia nos cartórios extrajudiciais, também num procedimento de divórcio extrajudicial, numa realização de uma escritura pública, né? Na lavratura de uma escritura de inventários, sucessões, não é? Todas essas questões que envolvem números, divisões, prazos, o algoritmo funciona muito bem. Trago, então, outro exemplo para a nossa análise. Esse exemplo, ele não envolve tribunal, mas ele faz com que a gente possa analisar ou refletir um pouco sobre o impacto que a tecnologia tem no direito em termos de políticas públicas e também em redução de litígios. Olha, na Estônia, né, nós falamos já das causas, né, de pequenas causas e do juiz robô na Estônia, mas na Estônia eles também estão utilizando inteligência artificial para interligar órgãos públicos. Nesse caso aqui, é uma ligação que eles fazem do registro civil com as escolas e os hospitais. Então, quando a criança nasce em um determinado hospital, eles já automaticamente, eles cruzam os dados, enviam os dados para as escolas e também para o registro civil, para que esses dois órgãos saibam que houve ali um nascimento. Então, o Estado pode controlar quando, né, em que momento e se aquela criança está sendo matriculada na escola ou frequentando a escola, quando for a época adequada, e o registro civil também já sabe que houve ali um nascimento. Tudo isso de forma automática com o uso de algoritmos. Existe um outro caso, esse é interessante, talvez você vá gostar da ideia, né? Fizeram um chatbot chamado I do not pay, ou eu não pago. E esse chatbot é um chatbot de auxílio à sociedade a reivindicar ou reclamar multas de trânsito. Então, é um chatbot que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana e atende a sociedade proferindo ali informações, né, tirando dúvidas se cabe ou não cabe aquela multa de trânsito naquele local. Agora, quais são, mais especificamente, mais detalhadamente, os usos da inteligência artificial no sistema de justiça? No sistema de justiça, né, no Poder Judiciário, na justiça como um todo, nós temos inúmeras aplicações de tecnologia em funcionamento. Eu vou conversar com vocês sobre cada uma delas. A primeira aplicação é a aplicação de classificação de documentos jurídicos. Como funciona a classificação de documentos jurídicos? Você tem uma massa de papéis, de documentos, aqui no nosso caso, né, processo digitalizado ou processo eletrônico. E o algoritmo ele vai fazer a leitura do texto desses documentos. Esses documentos eles podem ser digitais ou eletrônicos. Dizer que um documento é digital significa dizer
que esse documento ele não nasceu de forma eletrônica. Esse documento ele foi transformado para esse formato digital. Então, processos físicos digitalizados são passíveis de serem lidos por algoritmos. Agora, o processo eletrônico ele já nasce dessa forma. A diferença, né, para esse sistema de classificação é que o processo que vem digitalizado, ele é de difícil leitura comparado com o processo que já é eletrônico. Eu vou conversar no nosso último encontro, mas eu já faço um gancho aqui, que você concorda comigo que eu tenho um formato digital e um formato eletrônico, são formatos distintos. A primeira ação que eu tenho que tomar para que eu possa fazer a leitura e classificação desses documentos é transformar esses dois documentos em um formato único. Então, é preciso fazer uma homogeneização. Depois que você consegue transformar todos esses dois documentos em um único formato, em um formato comum, você vai fazer a leitura do texto desse documento. No caso, o algoritmo faz a leitura das expressões e aí, de acordo com o que ele foi treinado, ele identifica expressões que são expressões-chave e classifica esses documentos. Por que a atividade de classificação ela é tão importante? Porque hoje, muitas das tarefas, né, de leitura e classificação são feitas por servidores, servidoras e auxiliares da justiça, que passam ali vários dias lendo recursos, lendo processos para catalogar esses processos, inclusive para poder fazer eventual distribuição desses recursos ou desses processos. É uma das tarefas que mais toma tempo e que mais atrasa o processo. Por isso que se eu falo para vocês que a gente tem uma classificação que é feita em 20 segundos, quando antes ela levava um mês, olha o tempo de redução da duração desse litígio. Então, a classificação de documentos, ela pode ser tanto uma atividade fim, no sentido de que a única tarefa que eu quero executar nesse cartório, nesse tribunal, é só classificar as peças, ou ela pode ser uma atividade meio para uma segunda atividade, que é, por exemplo, a redação de uma determinada peça processual. Me explico. Você quer fazer um algoritmo que vai redigir mandados de citação, intimação e penhora, certo? Mas, para que o algoritmo possa redigir esse mandado, ele precisa primeiro identificar quando ele vai fazer um mandado de citação, quando ele vai fazer um mandado de intimação e quando ele vai fazer um mandado de penhora. Como isso é feito? Primeiro, assim como o ser humano, o algoritmo ele vai ter que, identificar qual é o processo ali em questão e qual é a peça que ele tem que ler ou que ele tem que interpretar. Então, imagine, se ele lê uma petição inicial, o algoritmo, identifica que é uma petição inicial, quando ele faz essa identificação, ele automaticamente liga com o fato de que ele tem que produzir um mandado de citação. Então, a primeira tarefa desse algoritmo é uma tarefa de classificação. Eu tenho um chamado algoritmo de classificação. Agora, eu posso agregar um segundo algoritmo, e aqui eu passo para a segunda tarefa, né, da IA nos sistemas de justiça, que é o da redação de peças processuais. Nesse caso, ele identificou petição inicial, aí eu tenho um outro algoritmo que fala, olha, é uma petição inicial, logo eu tenho que produzir um mandado. Tá dando para entender? É uma lógica matemática. Se A, então B. Se C, então D. Da mesma forma, se ele identifica que ali está diante de uma sentença, ele pode, por exemplo, ser programado para produzir um mandado ou alguma decisão de cumprimento de sentença, a fase seguinte ali daquelas etapas do processo. Você está concluindo junto comigo que a gente está transformando a linha do processo em um grande fluxograma. Veja, olha que interessante. Quando eu passo a introduzir a tecnologia no âmbito do processo, e aqui eu vou falar do processo civil para facilitar para a gente,
mas pode ser o processo penal, pode ser o processo do trabalho, execução fiscal, a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Mas volta para o processo civil. O processo, ele tem que começar e terminar, não é? E existe ali uma linha do tempo, começo, meio e fim. A gente espera que ele chegue ao fim. Nessa linha do tempo, você tem vários atos processuais e nesses atos processuais há ali possibilidades. Se houver extinção com mérito, se houver extinção sem mérito, se houver decisão interlocutória, se houver algum recurso. Logo, a tarefa ali do profissional da área jurídica junto com o profissional de tecnologia é exatamente desenhar todo esse grande fluxograma que é o processo e identificar, veja só, em cada uma das fases, em que momento eu posso introduzir um algoritmo, em que momento é possível e constitucional essa introdução e quais são os gargalos do meu fluxo processual. Então, eu identifico que naquele momento existe um prazo muito grande, um tempo muito grande de perda que se está levando para a redação de um mandado de cumprimento. Então, veja, na linha do tempo do processo, da citação em diante, o processo está correndo bem, mas naquele cartório, o problema está ali no tempo para a redação daquele mandado. Logo, onde eu vou introduzir a inteligência artificial é justamente nessa fase. Então, falamos da atividade de classificação e falamos da atividade de redação de peças processuais. Há também outras finalidades e outras aplicações muito importantes. Eu vou passar para a terceira, que é uma que nós, advogados e advogadas, utilizamos muito, que é a pesquisa de jurisprudência. Todos nós sabemos que hoje, fazer pesquisa jurisprudencial é muito mais simples do que era antigamente. Antigamente, a gente procurava ali nas revistas dos tribunais, nas publicações impressas, tínhamos que ler toda a publicação impressa e procurar mesmo, como uma enciclopédia, as decisões judiciais. Hoje é simples, hoje você tem um mecanismo de busca, você coloca as expressões-chave, o grande segredo é saber quais expressões utilizar, e esse sistema do Supremo Tribunal Federal, do STJ, dos tribunais regionais, já nos apresenta de forma muito sistematizada um rol de julgados. Mas será que essa pesquisa jurisprudencial ela pode ficar ainda mais precisa? A resposta é sim. Veja, nem toda busca de jurisprudência contém algoritmos. Agora, isso já vem sendo feito nos tribunais de justiça. Se você introduzir algoritmos num sistema de pesquisa, como é a pesquisa de jurisprudência, essa pesquisa vai ficar cada vez mais precisa e eficiente. Como? Porque a gente viu, você vai lembrar dessa característica, que o algoritmo ele vai se aperfeiçoando com o uso. Então, quanto mais ele for usado, mais perfeito, mais precisas as respostas ficam. Então, logo, se eu, Fernanda, vou lá e pesquiso responsabilidade civil por dano moral no caso de acidente de veículo. Outra pessoa procura a mesma jurisprudência com a mesma palavra-chave e assim sucessivamente, ele vai aprendendo com aquele manuseio. Isso significa que quando você fizer lá a sua busca, a resposta, a tendência, é que essa resposta seja exatamente o que você procura e cada vez menos apareçam julgados que não te interessam. Então, isso já vem sendo feito. É uma aplicação que tem um risco muito baixo, Falamos no terceiro encontro sobre riscos e essa aplicação tem um risco muito baixo. E os erros dela têm impactos muito baixos. É algo que vem sendo feito e deve ser incentivado. Há também uma outra funcionalidade, essa é um pouco controversa no sentido de você pode ou não gostar, mas se bem desempenhada, ela tem uma função muito importante, que é a dos assistentes virtuais, os chamados chatbots. O que são os chatbots, Bot é uma expressão para significar robô, mas no sentido de algoritmos de inteligência artificial. Então, esses bots, no nosso caso aqui, chatbots, são robôs
de assistência virtual, de conversa, né? Chat é conversa. Então, são assistentes virtuais que ficam disponíveis em páginas da internet ou em aplicações no celular, trabalhando ali 24 horas por dia, 7 dias por semana, para fornecer informações relevantes ao público. Ponto. Os tribunais têm desenvolvido chatbots nas suas páginas para auxiliar a população a encontrar na página do tribunal informações que ela deseja. Dou um exemplo. Tem lá um chatbot no Tribunal X e eu coloco onde encontro a biblioteca do Supremo Tribunal Federal, onde encontro a pesquisa de jurisprudência, como tirar certidão de ônus e assim sucessivamente. Então, eu coloco a minha pergunta e ele traz a resposta. Existem já tribunais com chatbots em funcionamento, eu vou trazer alguns exemplos no próximo encontro, mas eu já menciono um para vocês muito legal, que é o chatbot da Justiça Eleitoral. Há tribunais regionais eleitorais que desenvolveram chatbots para orientar a população. Muitos não sabem como tirar o título de eleitor, onde ele vai votar, como justificar o voto. Então, naquele chatbot, você faz a pergunta, como eu justifico o meu voto, e ele traz ali para você a resposta, ou ele te faz outra pergunta, você responde, ele vai conversando com você, e aí você é atendido ao final. Por que eu disse que é controverso ou é um pouco discutível? Porque, claro, se ele for bem desenvolvido, como é o caso dos chatbots que vêm sendo desenvolvidos no Brasil nos tribunais, ele vai atender a contento a sua demanda. Mas, se ele não tem a programação para tarefas específicas, a programação para compreensão dos diferentes tipos de linguagens e expressões, não é? Porque ele faz a leitura de expressões, ele faz a leitura da linguagem. Se ele não tem essa capacidade, obviamente, ele não vai fornecer para você uma resposta adequada. Então, vocês podem perceber que existem assistentes muito bons e existem assistentes que não respondem à nossa demanda. É importante a gente lembrar algo que eu destaquei no encontro anterior, que todo indivíduo tem direito a uma resposta humana. Então, a gente falou do princípio sob controle do usuário, né? Numa das nossas aulas. Eu, Fernanda, quando procuro uma ajuda e utilizo um sistema de inteligência artificial, como é um chatbot, e não tenho a minha resposta, eu tenho direito a um atendimento feito por um ser humano. É preciso limitar o uso da IA nesse sentido para que não seja única e exclusivamente a máquina aquela que vai te fornecer uma resposta. O que eu quero dizer é, especialmente no âmbito do direito do consumidor, e aqui pensando em serviços prestados por empresas, né, ou instituições privadas. O consumidor, vulnerável que é, e hipossuficiente, ele precisa ter acesso a uma prestação de serviço de qualidade. A tecnologia ela auxilia, mas ela não pode ser exclusiva. Ainda existe uma aplicação que vem sendo utilizada, empregada nos tribunais superiores, né, especialmente nos tribunais superiores, que é a triagem de jurisprudência, mas aqui para a identificação de temas repetitivos, né, ou identificação de precedentes. Esses precedentes ou repetitivos, eles auxiliam a trazer unidade e coerência para o sistema jurídico. Imaginem, nós comentamos até, e vamos voltar nesse ponto, há 1000 temas repetitivos, 1000 temas de repercussão geral. Então, eu tenho 1000 temas no Superior Tribunal de Justiça, mais 1000 temas no Supremo Tribunal Federal. E é assim mesmo. Tem como saber tudo isso de cabeça, de memória? Um profissional consegue ler um processo e dizer, esse aqui é o tema 630, esse aqui é o tema 720, e todos os temas existentes? A resposta é que é muito difícil. E nesse ponto, o algoritmo pode nos auxiliar. Por quê? Tanto no Superior Tribunal de Justiça, como no Supremo Tribunal Federal, e também em outros tribunais, vale aqui ressaltar, está muito em voga, ou estão desenvolvendo, né, está em funcionamento já até, algoritmos que fazem a leitura do processo que foi submetido àquele tribunal, no caso dos tribunais superiores dos recursos, e a partir da leitura do recurso, ele identifica ao ministro
se aquele recurso já foi ou não julgado, um caso semelhante, se existe um precedente, se existe algum outro tema relativo àquele processo. E isso faz com que nós não tenhamos decisões conflitantes e que cada vez mais os tribunais consigam trazer mais coerência para as decisões. Porque muito se falava, existe insegurança jurídica porque A decide de um jeito e B decide de outro jeito. Com a inteligência artificial, você consegue minimizar essas disparidades, uma vez que todos terão acesso a informações relativas a todos os processos julgados, tanto naquele tribunal quanto nos tribunais superiores. Reduz tempo de duração do processo, reduz, inclusive, a quantidade de recursos daquela decisão, porque uma vez que ela está embasada em um precedente, em um repetitivo, ou em algum caso já julgado, você tem uma argumentação robusta, não é mesmo? E reduz também a questão da insegurança jurídica, você traz mais segurança para o sistema. E há ainda uma última aplicação interessante, que é a de assistência ou apoio à atividade judicial. Veja, aqui a gente está falando de assistentes inteligentes ou assessores inteligentes. A inteligência artificial, por meio dos algoritmos, esses algoritmos de aprendizado de máquina, eles podem auxiliar o magistrado ou a magistrada na redação de uma decisão, na identificação de qual decisão proferir, na redação daquela sentença, ou até a compreender qual é o caso em questão. O que eu quero dizer é que os algoritmos, eles podem, por exemplo, redigir minutas, rascunhos de decisão. Eles podem identificar jurisprudência aplicável, eles podem identificar temas repetitivos, eles podem, inclusive, apresentar ali uma espécie de um relatório ou de uma análise tal qual fosse um assessor. Então, aqui a gente fala que a inteligência artificial, ela não é um juiz, ela não substitui o juiz, ela nada mais é do que um mecanismo de apoio, é mais um instrumento, mais um auxílio, uma pessoa ali artificial na assessoria, é quase um assessor robô, mas não substitui o juiz. Cuidado, não substitui aqui no Brasil, mas nós mencionamos que na Estônia, na China, inclusive, já há juízes robôs. O que eu quero dizer é, já há algoritmos de machine learning que decidem casos concretos. Nós vamos conversar um pouquinho mais para frente, Será que no Brasil isso seria possível? De novo, o princípio do juiz natural autoriza que eu submeta um caso ao Poder Judiciário, diante do meu direito de acesso à jurisdição, e aí esse caso não seja julgado por um ser humano e seja julgado por uma máquina? Isso é o direito de acesso à jurisdição? E aí? Agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre princípios éticos e regulação da inteligência artificial no Poder Judiciário. Toda tecnologia, tal qual é a IA, tal qual é o uso dos algoritmos, ela traz consigo um debate sobre a necessidade ou não de regulação dessa tecnologia. Então, foi assim com a energia elétrica, foi assim com a internet, está sendo com relação ao tratamento de dados e o debate atual é o uso da inteligência artificial. Por quê? Porque há duas formas de regulação. Você tem uma regulação ex ante, uma regulação anterior, e você tem o que a gente chama de regulação ex post, ou regulação posterior. A regulação posterior, ela é uma regulação problemática. Por quê? Porque muitas das vezes, quando você faz a regulação após o uso, a aplicação daquela tecnologia, o dano já foi causado. E se esse dano for irreversível, a gente tem uma complicação, como voltar ao status quo, como retomar o status inicial diante daquele dano causado. E se esse dano envolver uma coletividade difusa ou coletiva, Então, a regulação posterior seria essa regulação que é feita depois da utilização
do sistema, depois da validação, do treinamento e da aplicação dos algoritmos. Se ele não causar dano, tudo bem, aí você faz a regulação sem mais problemas. Mas se houver ali a ocorrência de algo inesperado, não há muito o que ser feito. Por isso, se sugere na doutrina, né, e na prática do uso de inteligência artificial a regulação anterior, ou a regulação ex ante. Porque essa regulação, ela faz primeiro uma avaliação dos riscos envolvidos, quais são, né, os possíveis riscos, quais são as medidas que devem ser tomadas e quais são as pessoas envolvidas naquele caso. Essa regulação permite não somente evitar riscos, mas também um melhor desenvolvimento da tecnologia, com sustentabilidade, com economia, né? Vale também lembrar, ainda falando sobre regulação, que muito tem se falado sobre a aplicação do princípio da precaução e do princípio da prevenção. Esses dois princípios vocês os conhecem do direito ambiental. No direito ambiental, o princípio da precaução ele é utilizado para dizer, olha, quando eu não conheço os riscos envolvidos naquela atividade, eu preciso tomar medidas precaucionais, tomar medidas ali de cuidados, né, e de mitigação e evitar esses riscos. Entretanto, se não houver medidas suficientes ou se realmente esses riscos forem riscos não só totalmente desconhecidos, mas cujo impacto possa causar um grave dano, eu tenho que pensar em favor da comunidade, da sociedade. Então, na dúvida, não desenvolve. Agora, é claro que essa afirmação de não desenvolver, ela pode atravancar um pouco, atrasar um pouco o próprio desenvolvimento tecnológico sustentável, né, e da economia. A gente sabe que é preciso desenvolver a economia e a tecnologia, mas com sustentabilidade, sem causar danos ao meio ambiente e à comunidade. É um equilíbrio muito tênue entre como fazer isso, né, proporcionando um desenvolvimento tecnológico para o Estado, mas, ao mesmo tempo, respeitando especialmente grupos socialmente minorizados. Por isso, a gente também tem o princípio da prevenção. Diferente do princípio da precaução, no princípio da prevenção, eu já conheço os riscos envolvidos e vou tomar as medidas cabíveis a partir desses riscos conhecidos. Tudo isso para dizer que a conjugação desses dois princípios, ela traz para a gente uma arquitetura de regulação de inteligência artificial também. Porque quando a gente vai discutir o que fazer, como fazer e o que não fazer, não é? Então, o que eu posso fazer com o algoritmo? Como eu vou fazer isso? O como é importante. E o que eu não posso fazer, eu preciso pensar isso dentro do Estado brasileiro, dentro da moldura constitucional, dentro do que preconiza ali o artigo 5º, 6º, 7º e os outros artigos que trazem direitos fundamentais na Constituição. Então, é uma moldura, né, que engloba ali todas as atividades de inteligência artificial, de uso dos algoritmos, e que tem que ser muito refletida, muito discutida, com abertura democrática, não pode ser algo imposto, não é? Porque o que for feito em matéria de regulação vai ditar tanto a evolução quanto o atraso do país e ainda tanto a destruição e prejuízo ao meio ambiente e à sociedade, quanto benefícios, né? E a própria evolução da vida em sociedade. Nós falamos sobre várias vantagens, né, que os algoritmos podem trazer para a gente. Eu queria também, ainda destacando um ponto de regulação aqui, muitos comentam, e eu não posso deixar de falar, que é o caráter transnacional da regulação de inteligência artificial. A inteligência artificial, ela tem um componente interessante que é o chamado caráter transnacional. Por que transnacional? Porque, como vocês já observaram, manuseando aplicativos de internet, sites de internet, redes sociais, não há fronteiras quando a gente está falando de transferência de dados. Você pode, aqui do Brasil, acessar um site norte-americano, você pode compartilhar conteúdo
com o seu primo que está na Europa, você pode enviar uma mensagem para uma pessoa que está lá no Chile, enfim. Você tem uma interligação entre as pessoas nos diversos países. Isso nada mais é do que a globalização. E os algoritmos, eles se inserem nesse mundo globalizado, fazendo com que ele fique mais globalizado, mais interligado, inclusive de uma forma mais rápida. Mas você concorda comigo que a regulação de uma tecnologia, regulação de um algoritmo, por exemplo, ele tem que ser pensado, ela tem que ser pensada também à luz dessa perspectiva globalizada? Por isso, o grande debate é: o Brasil ou um Estado nacional vai fazer uma regulação interna da tecnologia, mas como compatibilizar essa regulação interna com a regulação dos demais países? Sabendo que a gente não consegue utilizar a tecnologia, o algoritmo, só aqui no Brasil. Está tudo conectado. Então, como eu posso trabalhar com uma regulação meramente nacional ou meramente doméstica? Claro, a regulação doméstica ela é necessária? Ela é necessária. Mas o que eu queria apresentar para vocês é que fala-se hoje em uma regulação transnacional. Cada vez mais os estados se juntando, se reunindo, discutindo, fazendo acordos e tratados para a regulação conjunta de algumas atividades, como é a inteligência artificial, como é a cibersegurança, por exemplo. Então, nessa perspectiva de regulação transnacional, que é muito interessante, parênteses, quem estuda direito regulatório, esse é um tema muito novo, né? Qual é a moldura regulatória numa perspectiva transnacional e não meramente doméstica? Qual é o limite, inclusive, dessa moldura e como compatibilizar as constituições desses estados com a necessidade de desenvolvimento da tecnologia, constituições que são tão diferentes, né? Mas voltando aqui, a regulação transnacional, ela se subdivide em duas correntes. Então, dois tipos de correntes falam sobre o tema. Eu tenho uma primeira doutrina que vai dizer, olha, a regulação transnacional, ela tem que ser feita por órgãos formais ou mecanismos formais dos estados. Então, os estados têm que firmar acordos e tratados internacionais. Eles têm que, por exemplo, desenvolver órgãos, criar órgãos de regulação, órgãos internacionais de regulação. Esses órgãos seriam responsáveis pela regulação comum dessa tecnologia em todos os países. Essa é uma primeira corrente, é uma corrente formalista, uma corrente que busca instituições e busca acordos e tratados. Há, entretanto, uma outra corrente, ainda no âmbito dessa regulação transnacional, que é menos formalista. Ela busca uma informalidade, no sentido de, não, a regulação, ela é sim transnacional, mas ela pode ser feita por acordos entre particulares, ela deve ser livre. Preconiza-se o princípio da liberdade, né? Tanto a liberdade de associação quanto a liberdade de discussão dos termos do uso dessa tecnologia. Então, muito se fala sobre o uso, né, os termos de adesão das plataformas, os termos, inclusive, de funcionamento de determinados sistemas operacionais, celulares. A gente tem aí as grandes empresas de tecnologia. Então, esse grupo defende que cada empresa, cada atividade ali em conjunto vá fazer a sua própria normativa, a sua própria regulação específica. Então, aqui no âmbito do que seria um direito internacional privado, de uma negociação privada. Agora, ainda, né, falando sobre isso, eu queria deixar uma reflexão, porque não existe resposta também fechada sobre isso. Vocês já cansaram de me ouvir falar isso ao longo desses 4 encontros, né? Mas qual é o limite da regulação? Esse é o primeiro ponto. Então, eu vou fazer uma regulação ampla, eu vou estufar essa regulação, mas ao mesmo tempo limitar a iniciativa privada, ou eu vou fazer uma regulação muito pequena
e deixar a iniciativa privada totalmente livre. E aí a gente pode pensar, não necessariamente todos têm interesses em garantir direitos fundamentais, em garantir direito dos grupos sociais minorizados. Então, em que medida o Estado vai conseguir compreender qual é esse espectro de proteção? Não pode ser tão grande, mas também não pode ser tão mínimo. A segunda provocação que eu ia deixar é qual é o instrumento normativo responsável pela regulação. Me explico. Qual é, agora na teoria das normas, pensando em normas, qual é o tipo de norma que vai regular a tecnologia? Então pense, se eu digo que a inteligência artificial, que muda constantemente de forma rápida, de forma, enfim, conectada com outros países, nós falamos, se essa tecnologia, como são os algoritmos, for regulada por meio de lei, haverá ali a mesma rapidez na alteração da lei para acompanhar essa evolução tecnológica? Então, é a lei a responsável pela regulação? Seria por meio de portarias e decretos? Seria por meio de outros atos normativos? Seria por meio de termos de adesão de plataformas e aqui caminhando para o direito privado? Então, é do direito público, é do direito privado? É por meio de lei? É por meio de portaria? Mas será que não deveria haver, pelo menos, uma lei geral, uma lei de âmbito nacional que regulasse aspectos principais do uso dessa tecnologia? E aí? Ainda, né? Como trabalhar com o uso dos algoritmos, mas de forma ética, de forma sustentável. Então, quais são as recomendações que a gente tem para poder fazer o desenvolvimento tecnológico sem prejuízo do meio ambiente, sem prejuízo da sociedade? Alguns valores, né, alguns princípios são importantes. O primeiro é o do bem-estar humano, social e ambiental. Toda regulação e todo desenvolvimento tem que pensar nos valores de bem-estar. O Estado é um estado de bem-estar, é um estado de desenvolvimento de direitos sociais, e aí o desenvolvedor desse algoritmo, ele tem que fazer essa primeira pergunta. Esse algoritmo promove bem-estar? Ou esse algoritmo restringe o bem-estar? Se ele restringe o bem-estar, ele não deve ser desenvolvido. Ainda, a gente fala em valores centrados no ser humano. Por exemplo, a questão do chatbot que eu trouxe para vocês. O chatbot ele tem que ser centrado na atividade de atender o ser humano. Se ele é a tecnologia pela tecnologia, não faz sentido que esteja funcionando. Então, como fazer com que a tecnologia seja um instrumento de assistência ao ser humano? Ainda, e aqui é um valor bem importante, que é o princípio de justiça. Os algoritmos eles têm que ser imparciais e, falando da sua aplicação no âmbito do direito, eles têm que promover justiça. Como que eles promovem justiça? Primeiro, não tendo desvios, né? Conseguindo ali ser imparciais, garantindo que as decisões sejam tomadas de forma imparcial, sem desvio de gênero, sem desvio de raça, sem desvio de etnia. Então, a decisão ela precisa ser imparcial, mas ainda não basta somente ser imparcial, ele tem que ser acessível. Essas tecnologias como a IA, elas não podem ser instrumentos para que você restrinja determinadas atividades a um grupo específico, a uma determinada elite. Me explico. Não basta desenvolver, é preciso fazer com que o acesso a ela seja possível, que ela seja acessível. E aí há medidas como educação em matéria de tecnologia, há também medidas como atendimentos ali ao público, igual quando você tem um caixa eletrônico, você não tem uma pessoa que fica auxiliando aqueles que vão manusear o caixa eletrônico. É preciso que no começo do uso de toda a tecnologia, haja ali aqueles que vão tirar as dúvidas, que vão ensinar, que vão dar treinamentos. Existe um risco, né,
de fazer com que esses sistemas, como são os algoritmos, esses sistemas de IA, façam um aumento ou gerem um aumento aí da disparidade social e dificultem o acesso à justiça. Mas, ao mesmo tempo, ele pode ampliar o acesso à justiça. Tudo vai depender da função que você dá para ele. E, por fim, né, proteção e segurança da privacidade. Você precisa ter a certeza de que seus dados estão seguros, de que não haverá ali nenhum tipo de vazamento, especialmente falando de processos que envolvem pessoas vulneráveis. E aqui a gente está falando de dados sensíveis, de fotos, né, de informações sigilosas, de depoimentos de testemunhas. Então, tudo isso está em jogo, né? E é importante ter em mente quando a gente pensa em tecnologia no âmbito do sistema de justiça. Por fim, para a gente fazer um fecho aqui, fica outra provocação, né, de como a gente vai desenvolver e quem vai desenvolver esses sistemas. Eu vou aprofundar um pouco com vocês no nosso próximo e último encontro, e a gente vai falar de vários casos de desenvolvimento de tecnologias aqui no Brasil, seus resultados, né? Então, suas funções e seus resultados, e vocês verão quanta coisa legal vem sendo feita e como o futuro, né, o que nos espera é bem promissor. Agora a gente vai passar para o nosso quiz e fazer uma revisão do que vimos nessa aula de hoje. Primeira pergunta. A regulação que é mais adequada na minimização dos riscos do uso da IA é regulação ex ante, regulação ex post, regulação geográfica dispersa, regulação ex post, mas apenas se comprovada a existência de danos. E aí, já sabem a resposta correta? A regulação mais adequada e a regulação sugerida é a regulação anterior ou regulação ex ante. A resposta correta é a letra A. Nós conversamos que essa regulação anterior ela é importante para a identificação da existência dos riscos e evitar que aconteçam danos no futuro. Ou seja, se eu fizesse uma regulação apenas posterior, eu posso correr risco de que aquela tecnologia em funcionamento cause problemas ou cause desvios que eu não esperava e não tinha previsto. Então, a regulação anterior ela é feita por meio, por exemplo, de instrumentos de avaliação de impacto de risco, formulários, como nós comentamos, em que você vai avaliar as medidas que devem ser tomadas e os níveis de risco, risco 1, risco 2, risco 3 ou risco 4, tomando as medidas necessárias, em alguns casos, por que não, a necessidade de uma licença para desenvolvimento. Agora a gente vai para a nossa segunda pergunta. Qual das funções abaixo não representa uma função da IA nos tribunais brasileiros? A. Função classificatória. B. Pesquisa jurisprudencial. C. Atendimento virtual. Ou D. Realização de juízos de ponderação. Vamos para a resposta correta? A resposta correta, ou seja, que não representa uma função da IA nos tribunais brasileiros, é a letra D. Realização de juízos de ponderação. Nós conversamos na aula de hoje que há uma função muito importante, que é a função de classificação de documentos. Também já há aplicações para a melhoria da pesquisa jurisprudencial, tornando a pesquisa mais precisa, mais, que atenda mais, né, a necessidade do advogado, com as ferramentas de busca, as expressões-chave. E ainda, né, você tem também atendimento virtual, chatbots de atendimento aos advogados e advogadas e ao público em geral. Mas o juízo de ponderação não é uma atividade que possa ser desempenhada pela IA com precisão, porque ela não consegue captar ainda sensações, valores, não consegue fazer juízos de equidade, portanto, nós não a utilizamos. Vamos para a terceira questão. Quais das funções abaixo não são bem desempenhadas por um algoritmo de IA? A. Atividades mecânicas e repetitivas. B. Classificação de documentos. C.
raciocínio valorativo e D, identificação de padrões em textos e imagens. E a resposta correta? Já sabem qual é? A resposta correta é a letra C, na mesma linha da segunda questão, mas aqui eu queria destacar com vocês as outras alternativas. A alternativa A, atividades mecânicas e repetitivas. Primeiro, a gente viu que a inteligência artificial consegue desempenhar atividades repetitivas com muita precisão, porque ela se alimenta de um grande volume de dados e quanto mais repetitivo, quanto mais dados houver, mais precisa será a resposta. A segunda alternativa, classificação de documentos, e a última, identificação de padrões em textos de imagens, elas estão ambas relacionadas. Por quê? Eu posso fazer classificação de documentos por meio de identificação de textos, de identificação de voz, de identificação de imagens e, a partir dessa classificação, tomar uma providência seguinte, como redação de alguma minuta de sentença, redação de alguma minuta de mandado, e aí dar seguimento no meu fluxo processual. Então, nós terminamos, o encontro de hoje, a nossa quarta aula, e nós vimos, desde o começo da aula, um pouco sobre os conceitos básicos de inteligência artificial, fazendo uma relação desses conceitos com o sistema de justiça. Eu reforcei para vocês a importância da regulação dessa tecnologia no âmbito não só do Poder Judiciário, mas do Estado brasileiro como um todo, Os limites da regulação, as formas de regulação. A gente também conversou sobre aplicações muito importantes no Poder Judiciário. Então, quais são as funções dos algoritmos no Poder Judiciário e no processo? No nosso próximo encontro, então, na nossa quinta aula, a gente vai aprofundar sobre o uso da IA no processo judicial. A gente vai falar de números, a gente vai falar de aplicações. Eu vou trazer para vocês explicado como isso é feito. E o mais interessante, a gente vai falar da metodologia de desenvolvimento de um projeto de inteligência artificial no Poder Judiciário. Não percam, eu espero vocês. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.